Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Também parabenizar cada um dos irmãos por retirarem um momento do seu dia para que nós pudéssemos estar juntos nessa pequena egrégora que é o Lótus. Podemos olhar para o eterno, para podermos olhar um pouco para aquilo que tanto faz o nosso coração brilhar. A verdade é que a busca daquele que se inicia nos mistérios, ela nunca tem fim. E nem pode ter. Nos causaria muita tristeza no coração conhecer toda a verdade. Porque isso implicaria em encerrar a experiência, fechar o Aion, concluir a peregrinação. Todo buscador sincero conhece a sua própria ignorância e isso lhe traz prazer. O ocultismo, como nós o conhecemos, ele é uma prática envolta em conhecimento. É preciso trazer aquilo que nós temos nos livros, aquilo que nós aprendemos com os mestres, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. De outra forma, são letras mortas. Isso é um pouco difícil. Mas é possível ver uma pessoa que tem se dedicado da forma correta e utilizando as ferramentas corretas,
agindo. E é possível que essa pessoa seja vista apenas pelos olhos de outro conhecedor desses mistérios. Essa ação não é ritualística, no sentido de teatro. Essa prática é cotidiana. É trazer para o mundo cotidiano aquilo do mundo sagrado. É trazer para o profano aquilo que é sagrado. É retirar de dentro do templo e trazer a céu aberto. É gritar nos telhados aquilo que foi dito ao ouvido. Confunde-se muito o esoterismo, o ocultismo hoje com práticas mirabolantes. Um ocultismo prático pode ser visto em um vendedor, por exemplo. Você entrou na loja, estava escolhendo um calçado, vamos dizer que seja isso, e você viu uma cliente destratando completamente um funcionário, chamando ele de lerdo, de incompetente, tratando ele muito mal. E essa pessoa, com muita serenidade, escutou tudo, pediu desculpas mesmo estando certo, sorriu, agradeceu a ela por ter escolhido a loja deles e continuou atendendo. Para o profano isso é fraqueza, porque o profano só conhece a reação. Eu faço aquilo que fazem comigo. Eu sou um espelho das ações dos outros. O iniciado não é instrumento musical. Ele não muda a sua nota conforme os outros o toquem. Se é da sua natureza ser calmo, não é porque o outro está fora de controle que ele vai perder a sua calma. Isso é um ocultismo prático. Essa pessoa talvez não tenha sido sempre assim. Quando o nosso imaginário arquetípico pensa num ocultista, num mestre, imagina logo um homem de cabelos brancos, barbas longas brancas, uma túnica toda rasgada, talvez com um cetro na mão. Ou então, se for algo um pouco mais moderno, alguém cheio de tatuagens, cabelos compridos, talvez raspados na lateral, com uma tatuagem de um pentagrama na cabeça ou algo do gênero. O ocultismo prático como nós o conhecemos, ou o ocultismo como nós o conhecemos, ele não tem rosto. Ele é uma série de conhecimentos e atitudes que só pode ser encontrada por aquele que realmente busca a ação. O que está em oculto para os antigos egípcios é Osíris. Os dois olhos que nós conhecemos, o olho esquerdo e o olho direito, representam Ra e Horus. O olho direito é Ra. O olho esquerdo é Horus. O olho esquerdo é o símbolo da ressurreição. O olho direito é o símbolo da iluminação. Osíris não é representado por um olho. Ele é o sol negro, é o sol oculto. Inicia-se nos mistérios, sejam quais forem, por esses dois olhos buscando aquilo que está em oculto. Quem teve a oportunidade de ler o Livro dos Mortos, o Pergaminho Ani, sabe que existe um caminho iniciático dentro desse pergaminho. Assim como o bardo Todol, que
era utilizado pelos monges tibetanos como uma prática iniciática ainda em vida, e também recitado para os mortos, quando esses faziam a transição, assim também o livro dos mortos do Antigo Egito, que contava um caminho, de peregrinação da consciência, o qual culminaria no julgamento de Ma'at. Esse julgamento nós sabemos que era feito diante de 42 deuses e Osíris. Nosso conteúdo de hoje sobre o ocultismo vem explicar por que o Sol é considerado nosso pai. Os nossos mestres antigos não cultuavam o Sol como divindade. Apenas como símbolo. Antes que a gente possa penetrar em tudo isso, vamos primeiro dar uma olhada, uma pincelada sobre as práticas, as iniciações, as ideias e os conceitos por trás disso. Algumas pessoas vêm chegando novas aos nossos estudos, talvez vão assistir essa videoaula gravada. Os que já estão conosco já sabem que o caráter da instrução ele é sempre da boca ao ouvido, como diz a tradição oral. Por isso, eu pessoalmente não faço questão de ter grandes imagens, shows pirotécnicos e símbolos voando à torta e à direita, porque tudo isso pode servir como pedra de tropeço. Esses véus que nós tentamos tirar, eles precisam ser tocados de forma delicada. De outra forma, a gente perde aquilo que está por trás do véu. Fica-se mais fascinado com a estrutura na frente do que aquilo que está sendo simbolizado. Isso acontece inclusive em Kahalote de Kabbalah, em que o Moré enche a lousa com milhões de imagens caóticas que fazem com que o buscador se fascine com isso no primeiro momento, mas que para o cabalista da tradição dos Mecubalim não tem sentido. A tradição dos Mecubalim é a tradição dos cabalistas que herdaram na Kabbalah. Ela não era simbólica no seu início, não no sentido iconográfico. Ela era simbólica no sentido metafórico, no sentido de histórias. Toda a Torá é uma série de histórias. Cada uma das personagens ali dentro não é real. O cabalista conhece isso. Sabe que o que está sendo dito ali não deve ser lido com olhos de literalidade. É a linguagem dos ramos. São os véus que se colocam diante daquilo que de outra forma não poderia ser explicado. É assim na Torá, é assim na Brit Hadashah, conhecido como Novo Testamento, é assim no Nobre Alcorão, é assim nos Sutras, é assim nos Vedas, no Mahabharata, no Ramayana, no Bhagavad Gita, que é um discurso de dentro do Mahabharata, e em todos os livros sagrados. São símbolos. Quando as pessoas dizem que a inspiração divina não é mentira. É verdade. Mas é a forma como o divino era visto. É um escândalo para a consciência humana dizer que apenas uma religião tem o poder de ser simbólica. O simbolismo faz parte da consciência humana, de quem nós somos. Vencer o símbolo
é penetrar no arcano. Vencer o símbolo quer dizer entender o que está por trás dele. Isso acontece de forma gradual, em degraus que se ascende, de subir a ascender, né? Perdão. Conforme a consciência se expande. Não era diferente no Egito e não é diferente agora. A nossa espécie Homo sapiens sempre teve essa capacidade. Nossos ancestrais de 300 mil anos atrás tinham a mesma capacidade intelectual que você, irmão. É bobagem da nossa parte acreditar que eles eram crianças na forma de raciocinar. Pelo simples fato de não terem criado smartphones ou de terem criado os computadores ou inteligência artificial, isso não faz deles menos inteligentes. Pelo contrário, talvez faça com que eles fossem mais introspectivos, conectados a realidades maiores que eu e você hoje não conseguimos nos conectar, porque não temos mais o tempo hábil para isso. O tempo de se sentar e buscar compreensão em uma ideia até a exaustão. Perdão. Não em milhares de livros como nós fazemos hoje, mas em um só. Porque a verdade pode ser encontrada em um só livro, em uma só página, em uma só frase. Por isso, muitos dos nossos mestres tinham essa característica de poetas, porque a poesia escondia a verdade. O próprio poeta, era sinônimo de sábio. Quem escreveu Mahabharata foi um poeta. Quem escreveu o Ramayana foi um poeta. Se nós voltarmos para o rapaz que foi humilhado na loja enquanto a senhora falava muito mal com ele, nós vimos que ele manteve a calma, aplicou as fórmulas de autocontrole. Perdão. Que é a consciência completa. Uma ação bem ajustada. A consciência completa faz saber que o outro também pode errar. Que o outro é suscetível às emoções. Que o outro sente raiva, frio, fome, medo. Que o outro tem problemas de autocontrole, mas que o outro ainda assim, de alguma forma, ainda é o Uno, ainda é Deus, ainda é o todo. Com isso, essa parte de mim, que é o outro, que está em completo descontrole, não pode fazer essa parte de mim, que sou eu, que está em controle, se perder. Quando os egípcios, que são para nós o pai, a mãe de todo o esoterismo, de todo o misticismo, de todos os mistérios, porque são uma das civilizações mais antigas a qual nós temos acesso, relativo acesso, olhavam para este panteão de deuses que eles tinham e de símbolos, eles estavam falando apenas do um.
Só que, como o hermetismo, que é a interpretação grega da teologia egípcia, olhavam para esses símbolos. O hermetismo diz que o um se torna múltiplo, se torna muitos. Mas não deixa de ser um. O Sol e a Lua vão ser símbolos em muitas ordens, em muitos estudos, em muitas abordagens do pensamento holístico, do pensamento místico. Como a própria tábua esmeraldina, a tábua de esmeraldas, que nos diz: o Sol é teu pai, a Lua é tua mãe, o vento te embalou em seu ventre, tu separarás a terra do fogo, o sutil do denso, de forma delicada, de forma diligente. Para os egípcios, tudo é composto de duas partes, um corpo Ba e um corpo Ka, um corpo físico e um corpo etéreo, espiritual, eterno. Aquilo que está manifesto no físico é domínio de Ra. Aquilo que está em oculto é domínio de Osíris. Ra é a potência do eterno manifesta. Osíris é a potência do eterno oculta. O livro dos mortos do Antigo Egito nos conta essa ideia. Nos fala sobre essa ideia. Ele diz assim: eu sou Osíris, nascido do silêncio. Minha alma pesa o que não pesa. Maat sou eu mesmo. Quando justo eu me torno. Só um instante. Obrigado, irmãos. Maat é a segunda parte também de Thoth. Thoth é o deus da sabedoria, o deus dos escribas, às vezes simbolizado pela cabeça de Ibis, às vezes com a cabeça de um macaco, ou o corpo de um macaco, né? De um babuíno. Ambos são símbolos de sabedoria para os egípcios. E Maat, na verdade, é a sua outra metade, mas o livro dos mortos do Antigo Egito nos diz que Maat é Osíris, quando se torna justo. O julgamento diz que, no momento da morte, nos apresentávamos na barca de Osíris e tínhamos o nosso coração pesado por uma das penas de Maat. Essa verdade cósmica pesava as nossas atitudes depois de nós declararmos aos 42 deuses os axiomas: nunca roubei, nunca matei, nunca profanei uma oferenda, nunca desviei um curso de um rio e assim por diante. O eco disso se encontra muito no Decálogo, né? Maat ainda assim faz parte do Uno. Não existe um julgamento onde exista um Deus num trono e nós somos julgados por aquilo que fazemos. Esse eco da religião egípcia continua até hoje dentro do cristianismo, por exemplo, que acredita que no momento do juízo final
nós seremos julgados com o livro da lei, com o livro da nossa vida, que vai dizer os pecados que eu carreguei. Para os egípcios, o nosso coração nos denunciava, dizendo aquilo que havíamos feito de certo ou de errado. Se fôssemos justos, então éramos recebidos na barca de Osíris e nos tornávamos um com Osíris. Perdão. Essas ideias são simbólicas, são o véu que cobrem o conceito de que algo em nós que transcende a matéria, anterior a ela e posterior a ela, de alguma forma ligado a algo que nos observa de dentro, que conhece todas as coisas por dentro e por fora, que é a medida de todas as coisas, que é o justo, o que é perfeito, faz parte de mim, há de cobrar de mim, porque eu próprio observo tudo que eu faço. E se sou justo, então eu estou em equilíbrio com a verdade. Ela prevalece, a verdade prevalece sempre. Porque ela é verdade cósmica. O ocultismo, como foi legado para nós, só se torna prático no nosso cotidiano. Esse ocultismo prático que nós não conhecemos, que fazem invocações, evocações, que se vestem em teatros mágicos, com sacrifícios de animais, com espetáculos de luzes, pirotécnicos, fogo, chama, pentagramas, desenhos no chão, giz, parede, sangue, vinho, bebidas, nudez. Não me parece que Osíris, em oculto, que Maat, com sua pena guardando na balança, o aprovaria. É lógico que Maat é um símbolo, Osíris é um símbolo. O olho de Horus contém 6 partes do mundo profano e uma parte do mundo sagrado. Uma parcela do olho de Osíris, do olho de Ra, que tudo vê. O olho de Horus é lunar, num sentido de que recebe e reflete a luz solar, num sentido de que é catódico e pode receber, num sentido de que é ressurrecto, ressurgido, assim como a lua tem suas fases. Horus é filho de Ísis e Osíris. É a luta entre o bem e o mal, sempre lutando contra o seu tio Set, que matou o seu pai. Ele que teve as suas partes jogadas no rio Nilo, separado pelo mundo todo, é reencontrado pela deusa Ísis, que se faz de camponesa, reconquista as partes do seu marido, e quando ele renasce, ele já não renasce entre os homens, mas em oculto. Para a tradição de Mênfis, para as iniciações de Mênfis, o grande arquiteto, na verdade, é Ptah. O grande arquiteto do universo, aquele que pensa a matéria, aquele que transforma o verbo em criação, é Ptah, e ele se encontra representado no templo de Ramsés II, no qual, no solstício, o sol entra e ilumina todo o panteão, que são, se não me engano, as 3 divindades solares. E Ptah continua oculto, o deus oculto na criação, Ptah, o arquiteto. Ptah foi sempre um título dado
aos faraós que eram sábios, Ptahhotep e assim por diante. Akhenaton vai dizer que todo o panteão deve ser desconstruído e vai nos dar o símbolo do halo solar, o disco solar. Como é possível que uma dinastia adore Ra, outra adore Amon, uma adore Osíris, outra o touro, outra Anpu, Anubis, né, perdão. E alguém conhecido como faraó herege se ergue e diz que não, tudo na verdade é um. O sacerdote, o sumo sacerdote do Egito é o faraó, iniciado em todos os mistérios. Desde a sua mais tenra idade, ele é iniciado em todos os mistérios, porque ele precisa conhecer para governar. Ele não é um rei no sentido monárquico, ele é mais como uma abelha. Para as abelhas, se a rainha não é boa, livra-se da rainha, com que cria-se outra. Se ela não consegue reproduzir, por exemplo, no seu voo do acasalamento, que é a enxameação, ela é descartada. Assim também eram para os egípcios. O faraó tinha um dever a cumprir, ele não era um monarca que mandava em todos. Lógico que isso vai acabar lá no Baixo Egito, né? Assim, não Baixo Egito em questão de geográfica, tá? Existe o Alto e o Baixo Egito geográfico, existe um Alto e Baixo Egito histórico, assim como existe uma Baixa e Alta Roma. Quer dizer, o declínio do Império, que vai culminar com a queda do Império Romano ali por volta do século V depois de Cristo, acabando de vez, né, lá no século XV com o Império Bizantino. Assim também é com o Egito, que tem algo em torno de quase 5.000 anos de história. Foi uma sociedade que durou muito tempo, com estruturas que nós não entendemos muito bem como funcionou ou funcionam até hoje, que estão de pé. Não sabemos como foram construídas, temos nossas teorias. Alguns colocam até viajantes do tempo, pessoas de outros planetas, comunicações extraterrestres, etc. Quanto a isso, nada vamos dizer sobre o assunto, porque o estudo do ocultismo para nós é muito sério. E os irmãos que já estão conosco sabem que nós não caímos nessas idiosincrasias, né, de ficar misturando ideias que são próprias com aquilo que nos foi legado. O que sabemos é que o Egito tem uma relação tão forte com a espiritualidade que não existia uma palavra que separasse ela do resto das coisas do cotidiano. O conceito de religião existe para nós, não existia para eles. O conceito de Estado e religião existe para nós, não existia para eles. Tudo era uma coisa só, porque como viam o cosmos era uno. Akhenaton retira de dentro da simbolismo do panteísmo a ideia do uno e entrega para toda a população. O momento em que Akhenaton faz isso é o momento em que já havia um tanto de corrupção nos templos. Grande parte da economia do Egito dependia do culto às divindades, das ofertas e oferendas, e de pessoas querendo se iniciar nesses mistérios. Lógico que nem todos eram escolhidos para penetrar aos átrions mais profundos. Justamente porque era um tempo onde o estudo era pouco e faltavam aqueles que pudessem conhecer o que está por trás dos símbolos. Hoje, século XXI, 5.785 é o ano que nós estamos para o calendário judaico.
2025 para o cristão, nós ainda não sabemos olhar por trás do símbolo. Quantos dos nossos irmãos que têm buscado conhecer a filosofia perene, conhecer os mistérios arcanos, não descambam em magia cerimonial? E estão satisfeitos com isso. Se encontram ali. Não existe dúvida de que os egípcios praticavam teurgia. Não existe dúvida. Sua teurgia está muito mais próxima de uma ciência arcana do que de teatro mágico. O que faziam com consciência. O que sentiam, o que ensinavam os seus buscadores a fazer e a sentir é real, e essa cadeia continua viva até hoje. Essa cadeia de iniciações não se perdeu na prova do tempo. O ciclo de existências que existe já desde a teologia egípcia continua a funcionar. Não é porque Constantino e sua esposa não gostaram da ideia de reencarnação que nós deixamos de reencarnar. Aquilo que sabemos hoje, nos lembramos. Aperfeiçoamos os nossos erros porque eu e você estamos na escola da dualidade. O Sol é teu pai, porque você existe por causa dele. Perdão. É Deus. Não tem nada que não seja. Quando a energia entrou para dentro desse universo que eu e você compartilhamos, ela entrou em ambiente hermético. Nada entra, nada sai. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A gente nunca viu a energia, nunca tocou nela. Ela não tem corpo e a gente não sabe o que é. Mas ela é quantificável. Ela pode ser medida, como no princípio de Arquimedes. Se a gente colocar alguns cubos ocultos numa piscina cheia de tinta, eu não posso ver os cubos, mas toda vez que eu adiciono um lá dentro, a quantidade de água ou tinta que sai para fora vai me dizer qual o tamanho desse cubo. Assim é como a gente sabe que existe energia no universo, porque nós podemos ver os seus efeitos, não a sua causa. Essa causa que permitiu que o cosmos se movimentasse, continua a se movimentar. E aquela força que no princípio fez com que tudo existisse, agora continua a fazer com que eu e você existamos nesse momento através do Sol. Ele protege a nossa casa e a nossa habitação. Não estou falando a casa, tijolinho. Estou falando do nosso lugar no cosmos. A radiação do universo para nós é muito grande. E o Sol nos protege dela. O magnetismo da Terra nos protege da radiação do Sol. O equilíbrio com a Lua, nossa mãe, permite que eu e você sejamos. E nós estamos falando de Deus. Não existe um Deus Sol, uma deusa Lua. Existe o Eterno, o Uno, que se manifesta no equilíbrio de todas as coisas, a qual chamamos cósmico, ou então, nesse caso, Ma'at, a verdade cósmica. Esse equilíbrio entre todas as constantes cosmológicas é o nosso lar. Não pode haver ordem em você e caos no universo. E nós não observamos caos no universo, mas observamos ordem. Tudo que existe no planeta Terra só existe porque a transmutação da energia
do início, que não sabemos o que é. Com o passar do tempo em Sol e com o passar do tempo do Sol em nós, ainda é transmutação. Nós somos radioativos, eu e você. Loucura falar isso, mas é verdade. Eu e você soltamos radiação na forma de calor. Continuamos a ser esse dínamo do universo. O Sol é teu pai e você, assim como ele, se movimenta e se consome de dentro para fora. Isso não quer dizer que você tenha que praticar um ritual e acender um incenso para o Sol. Mas já participei de rituais solares, lunos solares. Em época de lua cheia, em época de lua, superlua, que é uma lua cheia, mas é aquelas superluas que acontecem eventualmente. No dia anterior foi preparado num solário plantas de todas as espécies dentro de uma grande bacia, símbolos para todos os lados, um cristal de quartzo grande, do tamanho de uma cabeça mais ou menos, e um espelho. Com o espelho, alguém se posicionou em direção ao sol e fez com que ele refletisse dentro do que é o caldeirão. Lá dentro do caldeirão tinha a fagulha, o combustível, mato seco. E por 2 horas, 3 horas no céu certo, esse alguém segurou esse espelho até que o caldeirão se acendesse. Quando esse caldeirão se acendeu, pouco tempo depois começou a noite. Para manter o fogo aceso e incensando o lugar, folhas verdes eram misturadas com as folhas secas. As secas mantinham o fogo, as verdes faziam com que a fumaça incensasse o lugar. O incenso que foi utilizado era de igreja. Fora as folhas, era incenso de igreja, aqueles colocados dentro do relicário. Tomou-se vinho naquela noite, observou-se toda a passagem da lua na abóbada celeste. Era um alinhamento, 3 outras estrelas estavam bem brilhantes também. E assim como a lua refletia a luz do sol, aquele caldeirão também refletia. Foi um grande teatro. Foi bonito. Foi algo que fizemos e ficou escrito dentro da história do cosmos, mas não edificou ninguém. Foi cardíaco. Foi importante para quem estava presente, teve características de ritual sacro. Mas foi um teatro que é feito até hoje, por exemplo, nas Olimpíadas, quando também uma chama do sol é refletida na Terra e percorre o mundo naquela tocha. É esse mesmo ritual. Muito maior, é claro. Muito mais bonito. E agora, em cada país que vai, um tenta ser mais ritualístico que o outro nos seus símbolos e etc. Como nós bem vimos nessa última. Mas e pluribus unum, de muitos um, todas essas coisas são apenas uma única coisa. E todas elas podem ser aprendidas com uma única ideia. A nossa ideia é que o irmão se mantenha puro sempre. Essa pureza vai vir do conhecimento de si mesmo, do entendimento do que seja a verdadeira prática. E essa prática é uma ligação entre o céu e a terra.
é separar a terra do fogo, o sutil do denso. É dissolver e coagular. É subir e descer. É se tornar diáfano e denso de novo. É Baika. É soma e psicossoma. Mente e espírito. Perdão. E não existe ritual que não seja o seu dia a dia que vai fazer de você um praticante melhor. Não é porque você está num lugar fechado com um monte de gente fazendo uma série de perguntas e respostas numa sabatina que por isso você se tornou um bom iniciado. É quando a mais comum das coisas acontece no seu dia e o seu estudo é você. E você age em conformidade com aquilo que estudou. Embora para as pessoas aquilo pareça loucura, para você faz muito sentido. Como ficar em silêncio enquanto alguém grita. Como ser bom enquanto os outros são maus. Como manter a calma enquanto todo mundo perdeu ela. Como equilibrar o ambiente onde você está. Onde o profano vê fraqueza, o iniciado vê força. Onde a nossa juventude hoje vê homens alfa, né? Macho alfa. Nós vemos apenas homens. Bons ou maus. Bem instruídos ou não. A vaidade tem que estar longe de um homem de bem. Então ele é livre para fazer as escolhas certas. Às vezes uma escolha certa é repreender alguém. E precisa ter força para isso. Só que a instrução diz para repreender em particular. Você não precisa chamar a atenção dele em público para que outros olhos te vejam. Você pode fazer isso no melhor momento. Talvez seja se afastar de alguém, mas você não precisa falar para essa pessoa que vai se afastar. E é preciso muita instrução para poder segurar a língua. Como, por exemplo, quando você mudou tanto que a outra pessoa precisa te conhecer de novo. Só que se você falar isso para ela, então você é a mesma pessoa. Se você chegar para ela e falar, não, você precisa me conhecer de novo, eu mudei muito nesses anos que se passaram, eu sou uma pessoa completamente nova. Para que você está dizendo isso? Não é? Como aquela tirinha de humor, né? Estou livre do meu ego, eu sou demais. Nós já mostramos o documentário que eu vou abrir aqui agora, mas eu vou passar de novo para nós entendermos o porquê que nós somos obra solar. Esse vídeo, se o irmão está assistindo no YouTube, ele encerra aqui, porque o vídeo que nós vamos passar tem direitos autorais e o nosso intuito é meramente didático. Então, por isso, nós não vamos colocar aqui no YouTube. Seu irmão faz parte dos grupos de estudos. Esse documentário se encontra no nosso drive do Mega. E seu irmão está assistindo ao vivo conosco, então vai poder assistir o documentário. Mas seu irmão está lá nos grupos de estudos, mais uma vez, basta chamar lá nos nossos grupos e perguntar em qual pasta. Antes de irmos a isso, eu quero fazer uma leitura de um trecho do Livro dos Mortos. Deixa eu achar onde eu deixei ele. Perdão. Achei. Ele diz assim: a confissão negativa. Ó grande Deus, Senhor da verdade, eu venho a ti, meu Senhor. Fui justo, pratiquei o bem, não maltratei os homens, não oprimi os pobres, não causei dor a ninguém, não roubei alimentos, não profanei oferendas. Meu coração puro vem até ti, coração de minha mãe,
coração de minha essência, não se levante contra mim como testemunha, não seja hostil contra mim no tribunal, não sejais pesado demais na balança diante da pena de Maat. Thoth, o grande escriba do céu, escreve o julgamento do coração, registra o que é justo, pesa a alma com a balança da verdade, diante do trono de Osíris. E se a alma é justificada, Osíris assim responde: tu és puro, tu não serás rejeitado nesta porta, teu nome será preservado, tua Abá será glorificada, tua Aká será alimentada. Entra então na sala da eternidade. Tu te unistes a Osíris.